Eu sou Elaine Basti e esta é a nova temporada do Papo N1. Aqui você vai saber dos bastidores do mundo do jornalismo e da cultura. E tem muita história para contar. Participa comigo também dessa nova temporada, minha querida amiga, a jornalista Cris Angelini. Boa Ah, é um noite, prazer Angeli. esse convite. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por fazer parte desse novo projeto. E é uma honra estar aqui para entrevistar um jornalista tão bom, né? Uma pessoa que, antes de ser um jornalista, é um ser humano, como diz o Alberto Gaspar, da maior qualidade. É verdade, o Gaspar fala isso. Então vamos apresentar o nosso convidado hoje no Papo N1. Ele nasceu em Dois Córregos, cidade do interior de São Paulo, na região de Jaú. Ele virou jornalista, apresentador e iniciou no início da carreira, já começou acompanhando a cobertura dos principais eventos no Brasil e no mundo. Sabe aquela vinhetinha da Globo, pá, 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 que a gente ouve e já congela porque vem notícia importante por aí? Pois é, ele já cansou de ouvir essa vinhetinha. Queria dizer que, além de um grande jornalista, como minha amiga Cris falou, ele também é uma grande pessoa e sempre foi uma inspiração para mim no jornalismo. Carlos Nascimento, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Puxa, obrigado a vocês duas que me deixam, na verdade, constrangido de tantos elogios que eu nem mereço. Mas, partindo de vocês, eu pelo menos acredito no que vocês falaram, tá bom? É, é Estou muito verdade. feliz Não é só à a gente que está disposição de falando, não, vocês. todo mundo fala. Muito bem, estou aqui à disposição de vocês. Nascimento, você nasceu numa cidade pequena do interior, né? Como foi a sua infância lá? Deve ter andado muito de carrinho de rolimã, jogado muita bolinha de gude, né? Coisas que a criançada de hoje nem sabe o que que é, né? Bom, deixa eu explicar. Eu, na verdade, nasci na cidade de Jaú, que hoje é uma cidade média já para querendo ser grande, mas uma semana depois de ter nascido, eu fui viver em Dois Córregos, que é uma cidade vizinha. A minha mãe era professora primária em Dois Córregos, meu pai era um caixeiro viajante, era piracicabano, e eu passei 20 anos da minha vida em Dois Córregos, que considero a minha cidade. Você morou em Nova York muito tempo, nos Estados Unidos, você sabe que lá qualquer repórter, a primeira coisa que faz quando vai fazer uma entrevista, ele diz assim, onde você nasceu, né? Aqui no Brasil é diferente, a pessoa fala assim, de onde você é? De onde Então você eu é? falo, eu É, sou de Dois Córregos, claro. Quando alguém me pergunta onde você nasceu, aí eu tenho que falar que eu sou de Jaú. Jaú. Mas essas coisas todas aí que você disse, claro que eu fiz. Até essa semana estava lembrando aqui com a minha mulher, o nome dessas brincadeiras é Mãe da Rua, É, Rico-Trico, Salva, há uma porção de queimada, uma porção de coisas que a gente fazia, né? Mas, sobretudo, o que eu mais me lembro, o que eu mais gostava de fazer, é um pecado mortal. Hoje a gente vai para a cadeia. Eu sempre fui caçador e pescador, né? ah, cê- Antigamente não podia, não tinha nada. E também não era esse exagero que é hoje, né? As coisas eram, digamos assim, mais organizadas e nós éramos mais conscientes. caçador de Então, quê? o que Nascimento de o quê? Passarinho ou bicho, bicho? Hã? não, passarinho nunca tive paciência, nem com passarinho e nem com peixe para pescar de vara. Essas coisas eu tenho verdadeiro pavor. Eu caçava capivaras, eu caçava jacarés, principalmente. Você Nossa! sabe que a primeira vez que eu fui para a Europa, no ano de 1980, já pela Globo, eu fui, entre outros lugares, fui para Lisboa. E o Uhum. que que eu comprei em Lisboa? Você não vai acreditar. Eu comprei anzóis para jacaré. Que o português lá que me vendeu ficou, ele falou, aí o que é isso que não existe? Eu falei, mas é o anzol que vocês usam aqui para os peixes grandes, né? Que na verdade a gente fisgava jacarés. Mas quando eu falo jacarés, é um ou dois, três ou quatro ao longo de anos e anos, entende? A gente gostava era do rio, da natureza, de ir nesses lugares. Então, a minha lembrança está mais ligada a isso.
Nossa, temos um No Indiana navio, Jones né? aqui praticamente, jornalista também. Como é que é? Desculpe. Temos um Indiana Jones, jornalista, eu não sabia. Ah, não, só indiano, só indiano, não Jones, tá? Porque eu sou neto de índios Paiaguá. Ah, é? Sou bisneto, perdão. A minha bisavó paterna, ela era da tribo Paiaguá. Ela foi raptada na aldeia por um caçador de escravos, né, um português, que aí se casou, bom, e aí a família se fez, e eu sou um que nasceu dessa família. Então, com muito orgulho, aliás, tenho 25% do sangue indígena. Que história bacana. Nascimento, você sempre quis ser jornalista? Sim, era uma coisa que você pensava assim desde criança, adolescente? Olha, eu nem sabia o que era ser jornalista, né? O que eu posso te dizer é que eu estudava no grupo escolar e havia assim, aulas de redação. Uhum. E eu lembro muito de uma que era assim, redação à vista de gravura. Então a professora abria um cartaz, assim, num tripé, uma imagem, sabe, um quadro, digamos. E a gente tinha que escrever sobre aquilo. História e por aí vai. E as minhas professoras sempre falavam que eu tinha uma certa habilidade para escrever, que eu escrevia bem. Aí eu fui ao dentista pela primeira vez. Eu me lembro que o dentista falou que a esposa dele, que era professora, falou: Ah, mas ela disse que você escreve bem. Quem Olha, sabe você vai ser jornalista. ah, A é? primeira vez que eu ouvi falar isso foi na cadeira do dentista. Depois, as coisas caminham para isso, né? Eu Sim, morava numa cidade pequena, comecei a ler, fiz lá a minha pequena biblioteca, eu sempre gostei da leitura, comecei a escrever no jornal local e ouvia rádio. Naquele tempo a televisão era muito difícil ainda. Eu nunca sim. imaginei que eu trabalharia em televisão. Então, o que eu vou te dizer, aí eu já era jornalista, né? Eu lia o Estadão, adorava ler o Estadão. Meu pai comprava, eu lia, depois dele eu lia o jornal quase inteiro. Quer dizer, eu já gostava dessa história, sabe? Do Aí depois, jornal. até que um dia eu fui. Que coisa. Nessa. é, é, Na realidade, você na realidade começou a trabalhar, me corrige, Nascimento, se eu estiver errada, muito novo, com 14 anos, não foi? Que você começou na rádio, né? Sim, essa é a verdade. Aí já entra a minha mãe, né? Minha mãe achava que eu ficava muito tempo sem fazer nada, sabe? Eu ganhei uma bicicleta do meu pai, eu ia à escola e depois que voltava da escola, pegava a bicicleta, andava pela cidade inteira, cidade pequena, eu andava a cidade inteira todo dia. Gostava de jogar bola, eu ia com meus amigos jogar bola, estudava, eu ia bem e tal, mas a minha mãe achou que eu estava ficando meio preguiçoso, né? Aí ela um dia falou assim, escuta, e aquela época, todos nós, os meninos, as meninas não, mas os meninos, íamos trabalhar com 13, 14 anos, estava todo mundo trabalhando. Auxiliar de balcão, o outro ia no açougue, Sim. supermercado não existia ainda, né? Office boy, tinha muito negócio de Uhum. office boy. Ela falou, você não acha que você tem que trabalhar, fazer alguma coisa? Eu falei, eu acho, mamãe, sem dúvida. Onde você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar na rádio. Como na rádio? Eu falei, porque lá fica ouvindo música o dia inteiro e falando no rádio, e eles não pagam para ir ao cinema, é tudo de graça, e as meninas gostam. Então, o emprego que eu quero é esse. É sério. Aí a minha mãe foi conversar com o diretor da rádio. Eu tinha 13 anos, isso é o ano de 1968. E 68. E Mas um o diretor menino, da. Perdão? um menino, né? Então, De calça curta, eu me lembro dele. Aí teve uma eleição para prefeito em 68 e pediram que eu fosse ajudar na apuração. Aí eu me lembro que eu fui com calça curta, era uma calça de linho, olha, camisa de linho. A minha mãe me vestia bem, de meia, sapatinho, tudo era. Fui lá. E qual que a minha missão? Eu era sonoplasta na rádio, né? Colocava discos. E aí, naquele dia, me pediram para recolher os mapas eleitorais. Eram hum, 18 sessões. Aqui nas 18 sessões, pegar o resultado de cada uma delas e levar. Eu entregava para uma pessoa que passava os números numa lousa
um quadro negro, e os locutores iam ler. Mas o meu trabalho naquele dia eu considero puramente jornalístico, né? Porque isso é um trabalho de informação, foi isso que eu fiz. Então, eu considero já no meu primeiro dia, a minha primeira missão já dos jornalistas. Aí fui na rádio, é sempre assim. Um dia, você sabe, né? O locutor falta e o que está do lado fala, vai lá você e tal. Aí Aí você foi. comecei, depois trabalhei no jornal de Dois Córregos, que chama-se O Democrático. Esse jornal, acreditem, o Democrático tem 124 anos e continua sendo publicado. Caramba. Ele era semanal, hoje me parece que é quinzenal, mas ele existe até hoje. Eu trabalhei nesse jornal que eu comecei a minha carreira, um jornal pequeno, de cidade pequena, mas depois você sabe que eu fui vendo, não tem diferença nenhuma. É? Você pode ser jornalista do Times e você Sim, vai ser jornalista lá do Democrático, quando eu comecei. Os princípios são exatamente os mesmos, sabe? E eu diria que quanto mais você sobe, a responsabilidade, claro, aumenta, mas fica mais fácil. Porque fazer jornal, eu fiz jornal no Prelo, aquele sim. jornal que você batia assim, tá, na Nossa, máquina, tirando um por um, sabe? Eu Eu passei também por fiz isso. isso. também, Cris. Sim, Então, isso apaixona as pessoas, né? né? Eu acho que eu fui a última turma de datilografia de uma escolinha que tinha perto lá de casa, assim. Aí eu ainda Ah, tenho é, uma sim. máquina de datilografar e estava dando uma olhada na internet nos preços. A minha máquina está valendo R$ 1.600. Eu falei assim, caramba, não sabia que estava tudo isso, não. Então, acho que eu vou vender a máquina de datilografia. ASDFG, lembra? ASDFG. É. Sim, Era a primeira, é, primeira fila de letras. Lembra que tinha aquela caixinha de madeira que era para não ver, que a gente ficava tentando para poder decorar, né? Tinha Sim. isso também. E As nesse máquinas. jornal, no jornal pequeno, assim eu diria, né? Ele é super importante, porque você aprende tudo. Isso também aconteceu comigo. A gente vai lá, como eu disse, a gente inventa a notícia, escreve, é. edita, lê, roda e ainda conta para as pessoas que estão no jornal para ver se elas leem, não é isso? Eu queria contar para vocês um fato que se passou. Queria contar para vocês um fato que se passou nesse pequeno jornal da minha cidade. Eu queria notícia, manchete. Eu queria que o jornal fosse vivo e Uhum. não só um registro de coisas que já aconteceram, né? Aí eu soube uma vez que duas crianças estavam brincando numa casa. Um dos meninos pegou uma espingarda e matou o irmãozinho. E eu dei a manchete, a notícia, o fato existiu, né? Dei na primeira página. Uma semana depois, eu estava na redação, e um colega falou assim: tem uma senhora de preto lá no balcão que quer falar com você. Aí eu fui, era a mãe dos meninos, sabe? E ela falou assim: olha, eu acabei de vir da missa de sétimo dia do meu filho. E o senhor, eu sei o que é jornalismo, eu sei que o senhor é um jornalista, o que o senhor fez não está errado. O senhor cumpriu a sua profissão, que tinha que fazer, dar uma notícia, né? Só que tem uma coisa que eu queria que o senhor soubesse. Daqui 50 anos, eu poderia fazer com que o meu filho, que cometeu esse crime, claro que contra a vontade, não era é um crime, mas ele não, nem saberia do que aconteceu, mas agora o senhor publicou no jornal, todo mundo terá uma prova para esfregar na cara deles. Olha que você matou seu irmão. É uma coisa que me comove até hoje, sabe? Durante a minha vida inteira, isso me regrou, sabe? Mas Até onde a gente pode ir, né? Até onde vem o direito da pessoa. Claro, nós temos que dar as notícias, mas algumas talvez não devêssemos, né? É Agora, verdade. Nascimento, eu tenho uma relação com você assim muito afetiva, embora a gente nunca tenha parado para tomar um café. Mas embora você tenha contado essa história, quando eu entrei na Globo em 1988, eu era assim, aquela pessoa animada. Eu só fazia buraco de rua, né? Com a Maria José Sá, no Globo Cidade, era aquela coisa. Eles até brincavam, Basti, que em fim de ano eu só ganhava cartão de vereador. Lembra dessas histórias? E aí, uma das primeiras matérias que eu produzi
para o SP e você apresentava, era ou foi uma matéria de piscina aquecida, que estava começando a rolar essa história. E aí eram crianças com que tinham problemas mentais, que tinham problemas de mobilidade e tal. Então a menina foi e entrou no SP1. E a mãe ficou numa alegria quando viu essa piscina, entrou, e eu também e tal. E eu era nova, imagina, no jornalismo, né? O nascimento era o nascimento, né? Mas Ó, eu empolgada fui lá e falei: Nascimento, você nem imagina a alegria dessa mãe. E contei, tarará. Ele falou assim: vamos repetir no 2. Nossa, aquilo foi um acontecimento, porque geralmente não repetia uma matéria de um jornal para o outro. Bom, a matéria entrou no ar. E até hoje eu tenho assim um carinho tão grande por você, porque a mãe me telefonou quando acabou de entrar a matéria e disse: a minha filha, que tem problema mental, sempre quis ser uma estrela, e hoje ela foi. E Ai, ela, porque naquela época não tinha Globoplay, não tinha ninguém. Você via a matéria naquele momento e não via de novo. Então, o fato da matéria ter ido para o 2, toda a família assistiu. Então, nossa, mas até sempre eu falo, olha, o Nascimento me deu uma grande alegria quando eu dei. Por isso eu sempre digo, jornalismo é denúncia, mas é também serviço, né? É uma coisa assim que você não imagina como isso muda a vida de uma pessoa. bom, da minha parte, obrigado, né? Eu sempre procurei cumprir a minha missão jornalística, mas nunca perdi de vista o ser humano, que no uhum. fundo é para ele que a gente trabalha. É verdade. E, Nascimento, você era um mocinho, né, quando chegou em São Paulo. Tinha, me corrija se eu tiver errada, tinha 18 anos, né? E estava aí já determinado a fazer jornalismo, né? Em São Paulo, você começou onde? No impresso também? Você foi do impresso para o impresso? Eu tinha acabado de fazer o exército, tinha 19 anos quando vim para São Paulo, eu fui para Uhum. São Paulo. Eu fui trabalhar num jornal chamado Super News, que era um jornal semanal criado para competir com o Shopping News, que vocês que são Nossa. paulistanas lembram bem. É. Era um jornalão que saía aos domingos, um jornal poderoso, um jornal importante, né? A Luiz Biondi foi um dos últimos editores daquele jornal. E eu fui trabalhar no concorrente, sabe? Então eu tive uma experiência bem boa de São Paulo, conheci a cidade, fiz uma reportagem sobre o Jardim da Luz, sobre Marchand de Tableau, sobre várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então eu trabalhei nesse jornal, Super News, e ali eu conheci um sujeito que escrevia sobre educação, o professor Olavo Marques. Ele assinava Olavo Marcos. Ele era secretário de redação da Rádio Nacional de São Paulo, que Uhum. pertencia ao Sistema Globo de Rádio. E lá eu contei a ele de onde eu vinha, que na verdade eu estava querendo ir para a rádio, mudar além da imprensa escrita, fazer um pouco de rádio, quem sabe tentar a televisão. E ele me ofereceu o primeiro emprego em São Paulo, no jornal, que foi como setorista no aeroporto de Congonhas. Ele disse assim: olha, nós temos uma vaga, se você quiser, você vai ser o nosso repórter lá das rádios Nacional e Excelsior, que eram do Sistema Globo de Rádio. E eu fui, fiquei 6 meses lá no aeroporto, na sala de imprensa, com alguns colegas com quem aprendi muito. E a principal passagem que eu tive lá, naquela época, o grande médico do mundo inteiro, o mais famoso, o mais falado, é o Dr. Christian Barnard, um Uhum. sul-africano que fez o primeiro transplante de coração com êxito e se tornou praticamente o pai dos transplantes de coração, né? Uma manhã eu estava lá na sala de imprensa de Congonhas e veio o chefe do serviço médico do aeroporto e falou: "Vocês imaginem quem está lá na minha sala olhando para as paredes, porque ninguém fala com ele, ele só fala inglês." Falei: "Não, quem que é? Doutor Christian Barnard." Aí fomos correndo lá na sala de imprensa, fizemos uma entrevista com ele. Eu não tinha gravador, a Rádio Nacional não usava gravador. Então Ah, eu anotei as coisas que ele falou, mas eu entrei no ar dando essa entrevista importante. Eu considero, assim, quando eu me profissionalizei, realmente passei a fazer
um jornalismo de mais aparência. Foi nesse momento. Você falou de escrever, lembrei da taquigrafia. Não sei se você aprendeu isso na Bom, faculdade. Eu acho até que também eu hoje, fui da última turma de taquigrafia da Casper Libero. sinceramente, eu não sei como é que eu passei nos exames de taquigrafia. Eu também Eu nunca. não, eu também não sei. O, como é que chamava o nosso diretor da Casper Libro, que ele Ah, adorava? é com E, não é? É, Erasmo o Erasmo, Nunes. o professor Erasmo. Eu tive com o Erasmo. professor Erasmo, Erasmo. isso. Ele Eu era também, o. eu Ele também. foi Ele meu era. professor. Então, Nossa, gente. ele era, ele era o apóstolo da taquigrafia. É? Isso. Só ele que entendia daquilo. E eu acho que ele ficava com tanto dó de nós que ele aprovava, porque eu não sei uma É. palavra de Eu taquigrafia. Não, também porque não. na verdade Que não tinha engraçado. Nós três sentido. estivemos com ele. É. Na minha época, ele tava com o cabelinho já meio azul, sabe? É, branco, Ah, azulado, assim. Ó, Erasmo de Freitas Nuzzi, nosso diretor. isso mesmo. É. Certo? Mas agora, Nascimento, e como é que daí você vai para a televisão? Como é que surge a televisão na sua vida? Olha, a minha carreira na televisão eu devo a uma pessoa, um jornalista, chamado Dante Torello Matiusi. O Dante Matiusi, que você conheceu, vocês conheceram, o Eu conheci. Dante trabalhava na Rádio Nacional como chefe de reportagem. E eu era repórter, isso já bem lá depois, lá na frente, sabe? Aí veio um Dia das Mães, o nosso Sérgio de Souza era o nosso diretor-geral, o Serjão, que foi um jornalista importantíssimo. Aí ele quis fazer uma reportagem sobre o Dia das Mães com vários repórteres. Era um programa quase, sabe, sobre o Dia das Mães. E me coube entrevistar uma senhora que era a mãe mais velha de São Paulo, que morava na Lapa. Só que a entrevista tinha que ser no sábado, o programa entraria no domingo e eu não poderia ver minha mãe em Jaú. Aí eu pedi a um colega meu, repórter, que fizesse a entrevista para mim, só a fala dessa senhora. Quando eu voltei na segunda-feira, o Dante Matius me pegou no corredor da rádio, mas começou a me falar cada um e dizer que onde se vê, o repórter que é repórter não abandona o barco. Ele tinha razão em tudo. Só que eu sou meio esquentado também, sabe? Essa coisa de caboclo, né? Caboclo é duro, como dizia minha avó, queixo duro, né? Ixi, Aí falei qualquer bobagem para o Dante lá, qualquer coisa que eu não devia ter falado. E muito bem, 2 dias depois, o Dante foi promovido para a TV Globo. Ele passou a ser o chefe geral de reportagem na Globo. Eu falei, tchau, agora nunca mais eu vou para nunca lugar nenhum, mais. né? Passados uns dias, vem o Sérgio de Souza e diz assim: "Por Nascimento, tem uma vaga lá na televisão para repórter de trânsito do Bom Dia São Paulo e eu recomendei você." Eu falei: Sérgio, muito obrigado. Você é um cara bacana pra caramba, mas eu nunca vou para televisão. Você sabe o que aconteceu aqui comigo, com o Dante? O Dante agora é o chefão lá." Ele falou: "Não, foi ele que mandou te chamar, O ele que te próprio. convidou." E você Bacana, começou né? fazendo trânsito, então, Nascimento? Foi Eu fui para 77, o Bom né? Dia. O Bom Dia, naquela época, não tinha helicóptero. Imagina helicóptero. É, Escolhia-se um lugar onde desse para fechar o sinal lá com a torre de transmissão. Lugares óbvios, a 23 de sim, maio, Marginal. E sim. eu ia lá e fazia os boletins de trânsito, sabe? Só que eu vou contar, essa história é ótima. Foi um dia eu fiz isso. Eu devia trabalhar das 5 da manhã até perdão, das até acabar o Bom Dia São Paulo. Aí eu ia embora. No segundo dia, quando eu cheguei na redação, estava um alvoroço, uma confusão, gente correndo, cadeira voando, papel, magra. Blá, blá, blá. Falei, meu Deus, o que que aconteceu? Tinha havido uma explosão de uma tubulação de gás no viaduto sobre a 23 de maio, sabe? Eu não lembro o Caramba. nome, não é viaduto Pedroso, é um vizinho ali. E aí a cobertura tinha que entrar no Bom Dia, né? E a moça falou para mim, a minha chefe falou, mas eu era um dia que eu estava lá na Globo. Ela falou, olha, você não vai não lá vir fazer reportagem, você vai lá só ver, viu como é que é, porque PPP hoje é uma coisa muito séria. Quando eu cheguei no local do acidente, lá da explosão, a cidade já estava parada. O Nossa. Lázaro de Oliveira, que era o repórter da madrugada, não sei se você conheceu o Lázaro falou: não, eu tenho que voltar para a redação para fazer o texto da matéria que eu fiz a noite, então você que se vire aí. Fez na Aí eu madrugada. entrei ao vivo lá naquele rolo, eu fiz o Bom Dia, eu entrei na hora do jornal Hoje Local, que era local, só saí de lá um pouco antes do Jornal Nacional. Imagina, o segundo dia de trabalho.
Caramba! Aí, que no Jornal Nacional eles não iam deixar eu entrar. Quando eu voltei para a redação, estavam me esperando. A direção falou: não, olha, é o seguinte, nós temos uma nova proposta. Você é um repórter já em horário integral, você entra às 5 e sai ao meio-dia, e é nosso repórter. E já me deram um aumento e eu fiquei. Assim que começou. E já virou. E a rádio dá é, muita experiência para o improviso, né, Nascimento? Você ter começado na rádio, eu acho que ajuda, deve ter ajudado muito nesse início, né? Helene, eu digo ao contrário a você. Eu, se pudesse, teria começado a minha carreira na Gazeta Mercantil, É onde onde eu você comecei. começou. É, Porque eu sei que você começou lá. Eu me lembro quando você chegou na redação, vindo da Gazeta Mercantil, todos nós tiramos o chapéu. Porque eu, se tive um sonho na vida, que um lugar que eu gostaria de escrever era na Gazeta Mercantil. Era um jornal econômico, uhum, financeiro, empresarial, mas era, sobretudo, um jornal quase literário. Os sim, textos da Gazeta Mercantil eram próprios, únicos, incomparáveis. Escrevia-se muito bem, as histórias eram muito bem contadas. Além da parte econômica e financeira, de serem corretos com as notícias, né? Eu tinha a maior admiração pela Gazeta Mercantil. Eu sofri muito quando ela fechou e tal, fiquei muito é. chateado. Eu gostava de ler, sabe? Então, eu que quero dizer para você, eu acho que você é que veio do lugar certo, viu? Que a tua história profissional, certamente, ela se fez em cima do que você aprendeu lá na Gazeta Poxa, Mercantil. aprendi muito na Gazeta Mercantil com os meus colegas também. Eu comecei no caderno de finanças na Gazeta, é, ainda com máquina de escrever. Naquela época que se fumava nas redações, né? Era uma névoa a redação da Gazeta Mercantil. E aprendi Quando muito com os meus você, colegas. quando você chegou na Globo, sabe o que que eu falei? Falei, essa moça ela vem de uma redação superior. Olha, ela vai fazer matéria de buraco de rua, esse negócio. Mas essa moça escreve sobre finanças, ela, meu Deus, né, o que que ela veio fazer aqui? Falei, não que a redação da Globo não. Aí você foi e fez o seu papel direitinho, né? Se transformou, no fim, numa correspondente internacional muito respeitada e muito querida. Muito obrigada, Nascimento. Você sabe que tem uma história engraçada que no meu primeiro plantão na Rede Globo era o Robson Serântula que estava na chefia de reportagem, né? E era plantão de fim de semana, não tem Eu notícia diria que é um econômica nenhuma. perigo, né, Nascimento? É? Robson Cerântula e Valtinho É. na chefia, no Eu plantão, é acho que um era perigo. essa dupla mesmo. E aí o Robson me chamou correndo, Elaine, aqui entrou uma notícia aqui no Copom, é, sei lá, eu não lembro que notícia que era, mas tinha entrado pelo Copom. E eu falei assim, Copom de sábado? Porque eu não sabia nada desse mundo de crime, né? Para mim, Copom era Banco Central, né? Reunião de Banco Central, assim, de urgência no sábado. Ele, não é Banco Central, era Central de Operações da Polícia Da Polícia Militar. Militar. Isso aí. Tá vendo? Então você vê que eu não errei na minha avaliação a seu respeito, né? O- eu acho que assim, o jornalismo é algo que se faz com paixão. É verdade. Eu achava, por exemplo, vou só falar de novo, mas o que vocês escreviam lá na Gazeta Mercantil era algo assim, vocês entregavam mais do que a gente esperava. E, evidentemente que na televisão nós também vimos isso com muitos colegas, inclusive você fazendo reportagens memoráveis ao longo do tempo, escrevendo textos lindos também na televisão, o que no começo, você sabe, quando eu comecei na Globo, repórter não aparecia na tela. Ah, é? Era só a mão, só a mão. A gente não falava nada, só perguntava. E aí, doutor, como é que é? Como é que não é? Prefeito? Não. Mas quem falava era o locutor. Nós ficávamos. Aí a Helena de Gramont, querida, ela um dia falou assim: Olha, gente, olha o anel que eu comprei, que é para minha mãe saber que eu que estou fazendo a pergunta, que ela vai ver esse anel, só eu que tenho igual. Aí um dia veio a ordem do Rio de Janeiro, da Alice Maria, que nós, repórteres, íamos começar a aparecer na televisão. Então, aí virou uma loucura, porque a gente fazia abertura e encerramento. E às vezes tinha uma entrevista no meio.
Ai, Aparecia mais o repórter do que a. Não é? Bom, aos poucos as coisas foram se ajustando. e você chegou, você começou como, enfim, esse início do Bom Dia São Paulo, você chegou a editor-chefe, né? Do Bom Dia São Paulo. Eu fui repórter durante um bom tempo do Bom Dia, depois eu saí do Bom Dia, fui para a Geral, Tá. logo me tornei repórter do Jornal Nacional, de todos os jornais, né? Aí uma vez aconteceu que saiu o apresentador do Bom Dia, não me lembro quem é que era que saiu, foi embora e tal, e ficou vazio. E o Raul Bastos, que era o diretor da redação, ele me pôs lá para substituir como editor-chefe temporário. Eu fiquei 6 meses ali no Bom Dia, a primeira vez que eu fui, época do Plano Cruzado, eu vivi aquele período do Cruzado ali no Bom Dia. Só que a Globo não queria que eu fosse apresentador. Ela queria que eu continuasse sendo repórter. Então Sei. já me tiraram logo em seguida. E fui indo, até o dia que eu saí, fui para a TV Cultura, fazer o Jornal da Cultura, e depois não voltei mais para reportagem. E Você depois que ancorou você já foi no Jornal da para Cultura, né? e depois Perdão? que você foi para a cultura é que você foi para o SBT, é isso? Quando eu saí da Globo pela primeira vez, eu fui para a TV Cultura, fazer o Jornal da Cultura, que eles queriam fazer com um jornalista, que fosse o editor-chefe, apresentador, que fizesse entrevistas, que tivesse outros editores que também falassem no ar ao vivo, e nós constituímos esse jornal. Eu fiquei um ano na TV Cultura, nós ganhamos lá o prêmio PCA, melhor telejornal do ano de 1988. Aí eu fui, vocês não imaginam, o último ano da TV Record, antes da Igreja Universal, lá, que era da família Machado de Carvalho e do Silvio Santos. Eu fui fazer o último ano de jornal da Record. Numa situação, até eu estava me lembrando essa semana que faltava câmera, faltava máquina de escrever, faltava tudo, vocês não imaginam. E a gente conseguiu também ganhar o prêmio de melhor telejornal do ano de 89. Apesar de toda a escassez que tinha no jornal, né? A gente costuma falar que no jornalismo, né, tem tudo para dar errado, mas no fim dá certo, né? Até hoje usam fita crepe, por exemplo, que ninguém imagina, né? A importância da fita crepe. Imagina no jornalismo quantas vezes uma fita crepe salvou a gente na rua, né? As pessoas não têm ideia, né? Então tem tudo para dar errado, mas no fim do dia dá certo, né? O santo do jornalista é forte. Ó, eu vou contar uma historinha rápida. A gente nunca tinha entrado ao vivo de helicóptero. Era o ano de 77, o Corinthians faria naquela noite o jogo com a Ponte Preta, que lhe daria o título de campeão paulista 20 anos depois do último. Então, combinou-se assim, que nós iríamos fazer um teste com um micro-ondas portátil a bordo do helicóptero e uma UMJ ficaria parada ali na ponte Eusébio Matoso. Sim. Então, nós filmaríamos os corintianos indo para o estádio do Morumbi no final da tarde e faríamos ao vivo, assim, apontando para a UMJ e entraríamos no ar. Só que fez um teste, segundo teste, terceiro teste, não deu nada certo. Chegava a imagem, mas não chegava o áudio. Depois fomos descobrir que um colega nosso esqueceu de ligar lá o botãozinho do áudio, mas isso deixa ele, coitado, vamos esquecer. O que é interessante é o seguinte: aí falou assim, não, mas nós não podemos perder essa oportunidade. Então, de helicóptero, você grava vários boletins numa fita só, diferentes, aí vocês vêm bem em cima da UMJ e jogam a fita. E como é que foi feita? A fita, o vento levaria ela, né? Então, pegamos a fita crepe, e fizemos um bolo, até jaqueta foi posta lá para ficar um pacotão assim com fita crepe. Aí chegou em cima do helicóptero e tchum, aí Meu pegaram a Deus, fita e foi para o ar, viu? A fita crepe. sensacional, sensacional. Nascimento, depois você voltou para a TV Globo, né? Sim, eu voltei para a TV Globo no ano de 90. Nós fizemos um jornalístico chamado SP Já, São Paulo Já, E que você ajudou entrava a várias produzir, vezes. né? Oi? Você ajudou a produzir esse jornal, né? A montar esse jornal. Sim, eu, na verdade, o jornal quem ia fazer era o Vianney Pinheiro, o Aham. nosso querido Pinheirinho. Só que aí você se lembra, no final daquele debate lá da Globo, com o Collor e Lula,
Tom Roberto dispensou o Armando Nogueira, Alice, o Pinheiro, todo mundo, o Pinheirino. E eu cheguei e falei, meu Deus, mas eles queriam manter o projeto. Então eu praticamente refiz as coisas, né? E o São Paulo já foi muito importante sobre alguns aspectos que pouca gente sabe. A Globo, na época, não dividia a tela como as Uhum. emissoras jornalísticas do mundo inteiro. A Globo não era jornalística, mas tinha um bom jornalismo. E eu queria muito que a gente dividisse tela. Aí eu convenci a Globo a comprar uma ADO, chamava, era a máquina que fazia dividir a tela. Aí eu perguntava numa e a pessoa respondia na outra. Essa foi uma conquista nossa. Que Outra bacana. conquista, o material que vinha do interior de São Paulo para a capital era tudo de ônibus ainda. Não tinha micro-ônibus, tirando Bauru, as outras praças não tinham como transmitir. Aí a gente, da Globo, né? A IPTV transmitia também, mas era a IPTV. Aí chegou um momento que se transmitia de todos os lugares, conseguiu os enlaces de micro-ondas por causa do SPJ. E uma coisa muito bacana, a previsão do tempo. O Globo não falava em tempo, nem Jornal Nacional. Eu falei, não, nós temos que ter uma previsão do tempo. Eu fui lá na sede do INPE, Cachoeira Paulista, para combinar a primeira geração de imagens para que a gente pudesse fazer ao vivo a apresentação da previsão do tempo. Eram fotos ainda, de um Sensacional. satélite chamado NOAA 4. Ali foi o primeiro passo para que hoje a gente tenha, como tem, né, a previsão do tempo praticamente no horário noturno em todos os canais. Eu não quero dizer Nossa, que eu que inventei isso, não. Mas naquele momento não havia, na parte noturna, não tinha previsão do tempo. Nós eu, fomos os primeiros. é o assunto mais comentado, vamos dizer É, assim, é a previsão do tempo, né? É o que você entra no elevador e a primeira coisa que você fala para uma outra pessoa para quebrar o gelo é exatamente sobre a previsão do tempo, né? Olha, você viu que vai chover amanhã? Tá vindo frente fria? Você viu no jornal e tal, né? É é. incrível E pensar que vários, não é, existia, né? e vários telejornais colocam a previsão do tempo exatamente para segurar a audiência, né? Você vê, hoje Olha, tem até canais que só falam da previsão do tempo. outra coisa importante, o helicóptero. Na época do que começou São Paulo já, helicóptero alugava-se. Então, por exemplo, planejava-se fazer determinada cobertura, aí alugava-se o helicóptero, você ia lá para o campo de Marte, pegava o helicóptero, subia, fazia o que tinha que fazer. Eu disse assim, não, mas um telejornal diário que vai cuidar da cidade tem que ter um helicóptero 24 horas à disposição. E foi montado pela primeira vez um helicóptero que não se desmontasse, né? Era exclusivo do SPJ da TV Globo. Já tinha lá a câmera, já tinha a antena para gerar as imagens. O câmera deixou de ficar pendurado na porta, assim como Ai, eu vi tantas gente vezes. do céu. Aí foi e evoluiu depois para o chamado Globocop, né? Aí já é uma máquina do futuro, mas começou lá no São Paulo já. E era assim, sobe o copo, né? Não Só, era essa a frase que a gente escutava da chefia? Sobe o copo, sobe o copo. Na época era normal, né? É, era só a Globo tinha isso. Vocês devem se lembrar que naquela época a repórter que inaugurou as transmissões contínuas de helicóptero foi Eleonora Pascoal, né? Eu até hoje digo para ela, né, que a primeira dama do helicóptero é a Eleonora. sabe, Nascimento, uma, assim, enfim, você fez grandes coberturas aí durante toda a sua carreira, mas eu lembro muito da cobertura da morte do Tancredo Neves, né? A gente que chocou o país inteiro, né? Porque a gente estava dando os primeiros passos aí em direção à democracia e de repente esse presidente que foi eleito assim de maneira indireta, né? Mas primeiro presidente civil morre, né? Como foi cobrir o funeral do Tancredo Neves? Bom, na verdade foi uma maratona que durou 45 dias, desde que ele ficou doente, na véspera da que deveria ter sido a posse em Brasília, e até a morte, o sepultamento em São João del Rei. Uhum. Eu, naquele momento, participei de um acontecimento importante do telejornalismo brasileiro, que foi quando nós conquistamos o direito de entrar ao vivo em transmissões de longa duração. Fazíamos boletins de até 5 minutos contando sobre o estado de saúde do Tancredo.
entrando a qualquer hora do dia ou da noite na programação, porque a audiência era alta, né? E, infelizmente, pela doença do Tancredo, eu preferia, acho que todos nós preferimos que ele tivesse sido o presidente, né, o primeiro presidente eleito pelo colégio eleitoral, mas já era eleito e daria início, como deu, na verdade, a um novo ciclo, né, da vida política brasileira. Bom, o que que eu vou dizer? As pessoas muitas vezes celebram, falam, nossa, mas você falava cada coisa. Naquela época foi constituído um grupo de trabalho dentro da Globo para que a gente fizesse esses boletins à noite. Eu tinha uma reunião com o Luiz Gonzalez, que era o chefe de redação, ele me passava todas as informações que nós havíamos conseguido, vocês, os repórteres, editores, os chefes de reportagem, e eu lá na porta do Incor. Então fazíamos um cruzamento de dados, não era texto. Então toda tarde, 6 horas mais ou menos, tinha um encontro por telefone com o Luiz Gonzalez, que era o chefe da redação. Nós trocávamos figurinhas de um lado e do outro, e eu anotava os tópicos principais e depois fazia os boletins, né, da porta do Incor no Jornal Nacional. Foi um momento que o telejornalismo, pela primeira vez, teve espaços imensos. É como eu ele chegou a fazer há 5 minutos, né? Uma vez, quando cheguei no Rio de Janeiro para fazer o Jornal Nacional, o Cid Moreira falou assim para mim: como que você fazia para ler aquele tempo, para falar 5 minutos? Estava escrito aonde? Eu falei: Cid, não estava escrito em lugar nenhum, estava na minha cabeça. Você sabe que outra cobertura, acho que a Cris lembra bem, porque a Cris é especialista em Papa, né? Foi a vinda do Papa João Paulo II, né? Foi a primeira visita de um Papa para o ao Brasil e foi Brasil. uma comoção, né? Foi um evento histórico. Nunca um Papa tinha vindo para o Brasil. E eu lembro, tem aquela imagem icônica dele descendo do avião e beijando o chão, né, do país. É, eu até brinco, eu morro de medo, um parênteses aqui, eu morro de medo de voar, sabe, de avião. E eu sempre falo, se voasse, e as pessoas falam, né, mas carro é mais perigoso e tal. E eu falei assim, se voasse fosse seguro, o Papa João Paulo II não dava, não beijava o chão quando ele saía de um, sabe? É, a- aquela cobertura Nascimento, foi. você chegou a ficar de perto do Papa João Paulo II? Você chegou a entrevistar? Quanto a ficar perto, eu vou lhe dizer o quanto fiquei. Em Curitiba, foi montada uma casinha de madeira, estilo polonês, para que o Papa entrasse no estádio e entrasse na casa, visitasse, lembrando as origens dele, né? E o Aloysio Araújo, que era o cinegrafista, estava E comigo, e disse: hoje temos a grande chance de entrevistar o Papa. Falei: o que que é, Aloysio? Vamos lá antes, lá na casinha, a gente se esconde debaixo da mesa e fica quietinho. Lá, a hora que o papo entrar, nós. Eu falei: Luiz, você está ficando maluco. Não, vamos que vai dar certo. E é verdade, o negócio estava meio desmobilizado lá, que o Papa só chegaria de noite. Fomos lá para dentro da casa, dentro do gramado, entramos lá, não saímos mais. O tempo foi passando e, de repente, a porta abriu e o Papa entrou. E o Aloysio sai debaixo da mesa, e eu também, porque eu estava junto com ele. Você lembra do cardeal Marcinkus, que era o segurança do Papa, um homem de quase 3 metros de altura? Enorme, enorme, Eu bravo, só vi um bravo. tapa, ele assim, na câmera do Luiz, blá, 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 blá. E foi a polícia pegou a gente e levou. Eu vi o Papa de perto, Cris, como eu acabo de lhe contar. Viu? Não tive a oportunidade A de. Isabela Assunção conta uma história que ela e o Aloysio encontraram o João Paulo, acho que foi em Aparecida, não sei, foi também nessa vinda. E aí, quando ele viu o João Paulo, ele ajoelhou. A Isabela foi muito engraçada essa história. Mas você viu de perto, mas não entrevistou. Não, Sim, acho que nenhum de nós chegou a entrevistar o Papa. é. Eu me lembro que Uhum. o Ernesto Palha perguntou para ele em São Paulo, quando ele estava desembarcando, ali em Congonhas, é felice, santità, uma coisa, qualquer coisa assim. E ele se, respondeu. isso eu me lembro bem. Isso foi quem fez foi o Ernesto Palha.
Agora, Nascimento, você fez grandes coberturas, né, de acontecimentos que está na cabeça de todo mundo. Por exemplo, aonde você estava quando o Tancredo morreu, as Torres Gêmeas, você fez muitas coisas. Mas eu queria saber a sua, como jornalista, assim, qual foi a matéria de TV que mais te tocou? Sabe? Que você estava ali como repórter e você não esquece, que mexeu muito com você. É, eu vou lhe contar. Era uma véspera de Natal e havia uma seca no estado de São Paulo nunca vista. Pessoas passando de cidade, trabalhadores rurais, e me mandaram para fazer, acho que é Santa Albertina, se eu não me engano, o nome do município, em que os cortadores de cana, eles naquela época não tinha cana para cortar, então eles não estavam trabalhando, não tinha dinheiro. E tinha sopa lá para eles, meio-dia, no, pisando no asfalto, uma situação terrível. E eu construí uma matéria em cima daqueles que vieram lá de longe para fugir da seca e encontrar em São Paulo uma situação pior do que lá. Essa foi a pegada que eu encontrei. Aí cheguei a Bauru para retransmitir a matéria para São Paulo, e aí me falaram: "Ei, mas isso aí não vai entrar no ar, imagina, véspera de Natal." E aí eu liguei para São Paulo, consegui do Marquito, lembra do Marquito? O Marquito falou: "Não, gera para cá que eu recebo." Ele recebeu, mandou para o Rio, era o Pinheirinho, falou: "Gera para o Rio que eu recebo." E foi, chegou lá, aí o Jornal Nacional entrou, só era Natal, véspera de Natal, Nova York, a terra do Papai Noel, a Europa, a neve, o Jingle Bells, toda aquela coisa linda, né? No Brasil também, as missas, a Santa ia ter lá Missa do Galo, esse negócio todo, né? E entra a minha matéria lá no meio daquilo tudo, sabe? Nossa Senhora, foi emocionante, porque quebrou, sabe, aquela. Não que eu tivesse intenção de estragar o Natal de ninguém, mas eu queria que as pessoas vissem A a realidade, né? realidade, né, sabe, aquilo que a gente vive, na verdade, né? Eu me lembro que na época o governador do Paraná, José Richa, ligou para o Dr. Roberto Marinho: "Tá vendo por que que tem os sem terra cada vez mais? Por causa desse seu repórter que faz essas matérias aí." Aí eu falei: "Ora, é o que aconteceu, eu não inventei nada, né?" Então, essa é uma matéria que eu não me esqueço dela. É uma realidade dura, né? É uma realidade dura. Agora, Nascimento, voltando um pouquinho sobre grandes coberturas, eu lembro também muito da cobertura da queda das Torres Gêmeas. Era você que estava na redação, né? Era o seu plantão. É, e como é que foi quando eu fico imaginando assim, todo mundo se lembra onde estava. É engraçado isso, né? Quando as Torres Gêmeas caíram. Eu lembro onde eu estava, você pergunta para todo mundo se lembra porque foi uma coisa tão incrível assim que a gente só via em filme, assim, tão difícil de acreditar, né? Como é que foi que essa notícia chegou para você e fazer essa cobertura? Eu era, na época, o apresentador do jornal Hoje. Isso. Eu e Carla Vilhena. Eu já não era editor-chefe do Hoje. Eu fui editor-chefe durante 2 anos, depois eu pedi para não ser mais, eu era apresentador e tal. Por volta de pouco antes das 10 da manhã, a Márcia, que era a nossa editora internacional, ela me chamou e falou: "Olha, corre ali que vai ter um plantão, porque um avião bateu num prédio em Nova York." Aí eu fui na minha posição. é, Sabe o que que é a imagem que a gente tinha? Era uma parede e um buraco Ah, só. é? Não se tinha dimensão do tamanho de onde era aquela Não parede, que sabia se que o prédio era. avião, se o avião era grande, pequeno, e saía fumaça, sabe? Eu não se sabia a dimensão. Aí eu entrei e falei: "Um avião bateu agora num prédio em Nova York." Pá, 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 pá. O que eu podia falar, eu falei. E comecei a tirar o microfone para ir embora. Aí ela já, a Márcia Moretti, aí ela chegou e falou: "Não, não, 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 volta lá, que parece que o negócio é grande." Aí é que se disse que era, na verdade, um Boeing, um avião da American Airlines, que havia batido na torre. E, bom, evidentemente que morreu. Bom, aí já se sabia que era uma tragédia. E aí foi indo, eram 10 da manhã, nós fomos tocando aquilo até às 3 horas da tarde. Foi uma transmissão na qual me ajudou a Ana Paula Padrão, num determinado momento, mas que pegou todo mundo de surpresa. Você foi correspondente em Nova York durante 5 anos, até você deve ter ouvido muito comentário lá. Mas naquele dia,
nós estávamos todos abobalhados. Não tinha explicação para aquilo. E E os quando americanos. o segundo avião bateu na outra torre, parecia replay, né? Pois é, aí eu errei, tenho que confessar. Eu não falei do seu. Era tanta. Porque no começo era uma imagem só, bateu É, toda hora. é, Depois começaram a chegar imagens de vários pontos, tá? Então era toda hora aparecia uma imagem diferente. Eu, quando vi, achei que aquela era mais uma, né? parecia igual, é. E não só eu, porque demorou um tempo para o Chico Pinheiro vir correndo. Ah, Nascimento, pô, é outro avião. E aí, então, eu refiz e continuei a narrativa. Depois eu fui investigar essa história. Bem mais da metade dos narradores do mundo inteiro cometeram o mesmo engano que eu. Continuaram a narração sem dizer que tinha que bater. Mas foi isso, né? Porque é tão Foi surreal uma segunda aeronave bater na outra torre, né? Assim, é tão aí, inacreditável. nessa hora, acho não, todos nós falamos, pera um pouquinho, né? É brincadeira, né? Porque É. como é que o cara vai escolher o mesmo alvo? Não, aí ficou claro. Mas até ali, as televisões americanas, elas não falavam em Bom, atentado, porque ninguém imaginava que um dia alguém fizesse aquilo em Nova York, imagina, né? E se fosse hoje, eles iam dizer não é fake, eles estão mudando a imagem, né? Não é? Hoje imagem você fake. teria outros recursos para achar que era uma imagem fake, né? Porque Só realmente depois. você olhava, você falava, não, não é possível. Como alguém teve essa ousadia, né? Porque o Então, cara é kamikaze de fato, né? É. Morre junto, é Não, e num impressionante. Boeing, os dois aviões gigantes, né? Eu estava em é Nova isso. York quando mataram o Osama Bin Laden. Hum? Foi engraçado que era um domingo, era plantão meu. Eu estava voltando para casa, era 11 horas da noite lá em Nova York, chegando já cansada e tal, no táxi. Então aí o editor-chefe me ligou e falou assim: volta porque a CNN vai entrar ao vivo com Obama e deve ser alguma coisa muito importante, porque 11 horas da noite, né? Aí eu falei pro taxista: come back, come back, come back. Aí, fast, fast, fast. Aí cheguei na redação, o Obama já estava começando a falar e disse que tinham matado o Osama Bin Laden, que era a notícia que todo americano, todos os dias, esperava ouvir, né? E, assim, a gente entrou com a notícia e eu fui correndo para o local onde ficavam as Torres Gêmeas. E Nova York inteira foi para aquele local comemorar, celebrar, subindo em pós com bandeira americana e tal. Foi uma coisa assim bem assim emocionante assim. Eu acabei entrevistando várias pessoas que tinham perdido amigos, filhos que estavam na torre naquele dia, né? Muitas histórias de perdas e assim e celebração ao mesmo tempo por terem pego, né, o Osama Bin Laden. Infelizmente, ali a nossa vida começou a mudar, né? A minha, a sua, da crise, de todo mundo, do planeta, na verdade, as histórias já não seriam as mesmas. Estávamos ingressando numa época de brutalidade, numa época em que a humanidade perdeu os controles e aquilo que nós vimos nos Estados Unidos se repetiria depois no É, Iraque, nas consequências daquilo. Até hoje, na verdade, nós estamos ainda navegando naquelas águas, né? é. A Vejo que cultura do ódio, né? É o ódio, né? é isso. Agora, Nascimento, depois você sai da Globo e vai para o SBT, não é? E no SBT, a gente sabe que o Silvio Santos foi um cara legal, um cara que cresceu, tal, mas o jornalismo não era bem a vibe dele, né? Como é que foi você conquistar o Silvio Santos para que ele se interessasse pelo jornalismo? Olha, eu tenho assim as melhores recordações do Silvio, porque desde o início, quando eu fui para lá, eu sabia que o SBT não é propriamente uma emissora jornalística e que o Silvio não é exatamente nisso que ele acreditava. Porém, teve um comportamento muito cavalheiresco comigo desde o primeiro dia e tentou, por mais que a gente quisesse, né, que o jornal desse certo, algumas vezes deu, mas realmente a cabeça do Silvio
o jornal que ele sempre quis e gostaria de repetir é o Aqui e Agora. Ele sonhava com aquilo, que foi um sucesso. A Foi. gente não pode negar, né? O Aqui e Agora, infelizmente, deu a partida para telejornais no Brasil inteiro, com coisa policial no fim do dia, né? Alguns deles grotescos. Mas o Aqui e Agora que o Silvio criou não era assim. Aqui agora tinha noticiário internacional, tinha previsão do tempo. O homem do tempo mais famoso do Brasil até hoje é o Feliz lá do Aqui e Agora, Piriri e Pororó, você lembra? Aquele ficou na história, né? Ué. E eles davam notícias artísticas, davam outras notícias, né? O Silvio era isso, ele foi feito, né, nesse mundo. O Silvio não era jornalista. Agora, nunca interferiu, sabe? Isso é importante vocês saberem. Jamais o Silvio Santos interferiu em jornal nenhum. Eu fui editor-chefe lá várias vezes, em vários Uhum. jornais. O Silvio nunca pediu nada, nunca disse, isso não pode, aquilo pode. A única vez que o Silvio Santos pediu alguma coisa no telejornal foi quando o dentista dele, ele disse que o dentista tinha descoberto um método novo lá e pediu para entrevistar. Eu falei, ótimo, isso é bom para todo mundo, e acabou. Agora, política, economia, dizer que ele falou que pode, que não pode, jamais. Eu trabalhei na produção do Boris Casoy, no SBT, quando começou o impeachment do Collor. E aí as redações eram juntas e a gente via as reuniões do Aqui e Agora. Eu te juro, eu corria com o meu trabalho para ficar ouvindo a reunião do Aqui e Agora, que era maravilhosa. Eles se divertiam. Lembra? Tinha o Hamilton Ribeiro, tinha umas pessoas ali maravilhosas e elas faziam, não era com essa coisa do sangue, era tão legal, né? Eu me lembro bem. E também, claro, trabalhando com o Boris, eu vi que nunca teve interferência do Silvio Santos, nunca. Era uma casa que, tirando a enchente da Vila Guilherme, mas é uma casa que sempre nos tratou muito bem, né? Então, mas eu queria saber como é que foi essa sua relação, porque você foi muito próximo com o do Silvio Santos, né? No começo, sim. O Silvio me deu muita atenção no começo, porque ele queria fazer minha cabeça para apresentar o jornal do jeito dele e tal. Então, enquanto ele não me convenceu a fazer isso, que é um jornal que as pessoas telefonavam para lá ao vivo, eu fazia com a Cíntia Benini, minha colega, uma coisa bem do estilo, que não funcionava mais, mas eu nunca falei isso para ele, né? A gente foi, ele esperou durante um ano, não deu certo, aí voltamos a fazer o jornal convencional. Mas a história que eu gosto de contar não é novidade, as pessoas talvez já tenham ouvido eu falar isso, mas eu vou contar para vocês. O dia que eu cheguei na casa do Silvio para assinar o contrato, eu fui, o advogado junto, nós fizemos toda a cerimônia lá que tinha que ser, e aí o Silvio abriu uma porta assim, de correr, lá que ia do escritório dele para uma sala de jantar, e falou assim, a minha mulher não está hoje, nós é que estamos comandando tudo aqui na casa, e vamos aqui, olha, essa mesa aqui foi feita para você, Carlos. Aí tinha uma mesa, tinha guaraná, tinha coxinha, tinha pipoca, tinha hamburguinhos, cachorro-quente. O advogado falou assim para mim: "O Nascimento, você veio aqui para fazer o telejornal ou o programa infantil do SBT?" E o Silvio falou assim: "Olha, aqui é o seguinte, viu? Esse mundo é igual ao mundo do futebol. Enquanto você estiver marcando gols, você vai ter ibope, você vai se sair muito bem. Agora, se você não der audiência, meu amigo." Ai, meu Deus. Eu vejo, eu vi várias entrevistas em que você disse que ele sempre foi um chefe muito generoso, né, Nascimento? Quando você teve o câncer, foi 2003, você descobriu em agosto de 2013, né, o câncer coloretal ou de intestino, né? E ele desde então se mostrou muito generoso, já pediu para você se afastar e me parece assim que ele tinha um cuidado grande com você, assim, né? Teve um Eu, cuidado grande nesse período. Eu diria que ele não teve cuidado especial comigo, porque eu vinha saber depois que ele teve um comportamento semelhante com várias pessoas que lá dentro também ficaram doentes e tiveram sofrimentos e tal. Isso eu soube depois. Agora, eu tenho que falar do meu caso particular, né? Quando eu fiquei doente, o Silvio falou: não, não, você saia, vá se tratar e pronto. Quando eu fiz a cirurgia,
eu deveria ficar em casa, aquela história da recuperação. Ele pegou e mandou uma advogada lá em casa, tinha acabado o contrato com o SBT, né? E eu Sim, falei, puxa e vida, renovaram, né, com você, falei, né? agora como é que eu vou fazer, né? Eu preciso me tratar, a história não acabou ainda, né? Aí ele mandou aquela senhora com um novo contrato, não era o mesmo valor do meu contrato, nem podia ser, mas era ainda um valor bastante considerável, escrito assim: se eu voltasse a trabalhar, só do fato de eu me reapresentar lá, eu já tinha 50% de aumento no valor, né? Ou seja, um estímulo, né? E depois ele criou, ele mandou me chamar, disse assim, não, 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 fala para o Nascimento vir aqui fazer o jornal. Eu cheguei no SBT, eu falei, bom, como é que vai ser o jornal? Já tem dois apresentadores, que são a Raquel Sherazade e o Joseval Peixoto, e eu vou ser o terceiro, é isso? Nós vamos ficar os três na mesa? Aí o Silvio já tinha dito, né? Não é isso, não. O Nascimento vai fazer 2 vezes por semana e o Joseval faz 3 vezes por semana. Depois, na outra semana, então eu falei assim, é a única vez no mundo que eu acho que um telejornal foi dessa forma. E foi por quê? Porque o Silvio depois falou assim: você tem que voltar a trabalhar. Se você ficar em casa de chinelo e pijama, você não volta. Então venha trabalhar. Cara, tenho que agradecer muito, né? Você estava em tratamento ainda, Nascimento, nesse período? Estava em tratamento, né? Depois que você faz a cirurgia, tem todo ainda sessões de Químio. químio, um monte de coisa, né? Mas eu voltei e eu ia. Um dia eu tive depois uma metástase no pulmão, e Nossa, eu nunca esqueço. Eu fiz a retirar uma punção para retirar aquilo e voltei para fazer o jornal à noite e fiz, no sabe? dia? No mesmo dia, né? Aí, quando eu contei lá, a moça falou, mas o que que você foi fazer hoje? Eu falei, fui tirar aqui um nódulo do pulmão. E você vai fazer o jornal? Eu falei, é o mínimo que eu devo de respeito em relação ao que eu recebi, né? Eu também não posso agora ficar dodóizinho, não. Vou enquanto eu puder. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Nascimento, você estava falando de Gazeta Mercantil, né? A gente acompanhou muitos planos, né? Enfim, o Tancredo morreu, assumiu o Sarney, e no Sarney a gente teve uma hiperinflação que foi a maior da história do Brasil. Eu lembro que, acho que era agosto ou setembro, chegou a 80%, pouco mais de 80% num único mês. Né, a gente está falando de meta de inflação agora de 4,5, 3, enfim, era 80% no único mês, né? As pessoas caía o salário no dia 5, todo mundo ia correndo para o supermercado para comprar as coisas e fazer estoque. Tanto que se você pega casas mais antigas, tem um espaço grande para estoque, justamente É. reflexo dessa hiperinflação que a gente teve durante muito E a tempo, né? Então, imagem, e a imagem nas matérias, lembra? Era aquela maquininha remarcando. que Lembra eu vi disso? uma vez num É. supermercado, que eu fui de manhã e depois eu fui no fim do dia, remarcando 2 vezes no mesmo dia. Então, assim, a gente viu o plano cruzado, que mudou o nome da nossa moeda, né, para cruzado, plano Bresser, plano Verão, enfim, o plano Qual- Collor, enfim, congelou a poupança de todo mundo, né? Assim, se acordou no dia seguinte a poupança congelada. Como explicar didaticamente todas essas mudanças que a gente viu na economia, e especialmente durante o plano Collor, que foi uma coisa de louco, para as pessoas, principalmente as mais humildes, né, que assistiam à TV e queriam entender o que estava acontecendo na economia. Eu faço um convite a você e também a Cris para a gente focar no plano real. Tá. A gente já vinha de vários planos fracassados e tal. De repente, nós tivemos em 1994 a oportunidade de endireitar a economia brasileira. Foi um plano com começo, meio e fim, um plano que tinha boas notícias no início, você se lembra muito bem, um quilo de frango custava R$ 1, uma pizza custava R$ 10. Nós entramos numa fase, a nossa moeda era igual ao dólar, o que era meio fantasia, mas enfim, no começo isso ajudou, né? Só que o que que nós fizemos? Nós fomos esquecendo dos nossos compromissos, porque um plano econômico ele não se resolve num dia só, nem num ano só.
Você tem que ir consertando os furos, os pedaços. Você lembra que houve uma crise cambial ainda no governo do Fernando Henrique, Sim, do primeiro mandato, sim. no quarto ano? Já tivemos que sair pedindo dinheiro emprestado. Eu lembro do Pedro Malan batendo lá no Clube de Paris, depois foi para os Estados Unidos. Quem emprestou 40 bilhões foi o presidente Clinton, que era meio que amigo do Fernando Henrique. Ou seja, na verdade, nós brasileiros, a gente perde grandes oportunidades de nos tornarmos um país de verdade, né? A gente brinca um pouco com a sorte e se esquece dos bons momentos e dali a pouco acaba tudo. Então, tanto nos planos anteriores quanto no real, eu acho que falta um pouco de maturidade e responsabilidade a todos nós, porque nós somos, por exemplo, hoje você tem essa inflação alta que nós estamos vivendo, mas para quem tem dinheiro, isso é uma maravilha. É. O sujeito que tem, por exemplo, capacidade de pagar as contas com um certo valor que ele já tem e vai continuar tendo, e tem dinheiro guardado no banco, com Com essa um taxa de por juros, cento né? ao mês, o cara É, fica milionário, né? taxa de juros E, alta. É. e muita gente gosta disso, muita gente acha que é assim que tem que ser. Então, É, tem até uma propaganda de um banco que eu vejo na internet rolando, e a moça diz assim: aproveite a alta da Selic e aplique seu dinheiro. Eu falo, meu Deus, eu não acredito nisso. digamos assim, que a publicidade, essa propaganda, não é mentira, ela é verdadeira, né? Não, Agora, ela nós, é verdadeira, mas você repare como você é junta o inadequada, claro. dinheiro, você não aplica, você não ajuda a construir, você não emprega, Isso, não empreende, não faz nada, né? Então, claro. é porque você estava dizendo isso, que quem tem dinheiro tem sempre dinheiro, não importa o plano, né? Olha, a propósito de vocês entrarem nesse assunto, eu tenho um livro praticamente já escrito sobre a minha carreira. Eu só tenho que pegar é igual uma pizza de vários sabores. Eu tenho que pegar agora e colocar no lugar. Eu acho que eu tenho já o livro. Estou tentando fazer isso agora, porque eu trabalho numa propriedade rural, eu trabalho de verdade. Agora consegui trazer aqui a história para eu acabar de editar e tal. Mas e aí fico pensando, como que eu daria, que título eu daria? Sabe que o título que eu pretendo dar? Brasil, mude seu caminho. Essa é a minha visão, sabe? Brasil não é acorda, Brasil, isso tudo já se falou, né? Eu vejo o seguinte: nós temos hoje, às vésperas quase de uma nova eleição presidencial, duas opções horrorosas. É, Nós temos, de um lado, um monte de gente que quer apoiar um grupo aí que quis dar um golpe de Estado, até com planos de assassinar o presidente eleito. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2025 e deveríamos ser uma nação já consciente da democracia, da responsabilidade política que nós temos, né? Do outro lado, nós temos uma esquerda velha, teimosa, desguarnecida, que não tem um projeto para o país, que não se toca, que não pode gastar mais do que arrecada. exatamente. Até me lembro da Margaret Thatcher dizendo que o dinheiro, como é que é? O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros, né? Eu lembro que tem um vídeo sobre ela. Enfim, nós chegamos agora no momento de dizer basta. É preciso que a sociedade brasileira se manifeste no sentido, não é oferecer um candidato, né? Todo mundo acha isso, que a Elaine vai ser, a Elaine Bastos vai ser candidata a presidente. Ai, que bom, ela vai resolver. Não vai resolver, nem você, nem eu, nem a Cris, nem ninguém. Nós temos que mudar a mentalidade brasileira, né? O poder legislativo nosso hoje não está à altura do país que representa. Exatamente. Tem que mudar o Até no Congresso, poder né? judiciário, a gente tem situações que são desfavoráveis. Não que os juízes não, eles fazem o que eles têm que fazer. É uma imagem que precisa ser preservada, para que todos acreditem, para que todos É. confiem, tá certo? O que você diz é assim: primeiro vamos fazer um projeto. O que é que esse país precisa? O que é que a gente pretende? Depois a gente escolhe quem vai coordenar, se é um candidato ou uma candidata. É isso que você está falando? Eu acho que não há tempo para isso. Na verdade, o Brasil hoje tem que trocar o pneu com o carro andando. Essa é que é a realidade, né? Eu não vejo como resolver isso assim de supetão. Se nós tivermos a felicidade de fazer uma escolha na próxima presidência de alguém
que tenha notícias novas para nos dar e tenha um modo de conduta diferente daquilo que aí está, já será um excelente sinal. Agora, é preciso, por exemplo, que a sociedade volte a participar da discussão e da prática dos interesses nacionais. Se você olhar nesses últimos anos, meus, seus, muita gente no Brasil fez curso superior, muita gente foi para fora, trabalhou em grandes empresas multinacionais. Temos brasileiros brilhando no mundo inteiro, mas cadê esses brasileiros aqui na política nossa? Por que que nós não temos nos nossos partidos, nas nossas representações, nas assembleias, nas câmaras municipais? Onde estão as ideias? Onde estão, por exemplo, a disposição contra a corrupção, contra um monte de coisas que nos atrapalham? É disso que eu sinto falta. Nós temos que criar um país novo. Não vai ser de um dia para o outro, claro que não. Mas é preciso que a gente se conscientize disso. E a gente tem uma geração, né, Nascimento, já que nunca conviveu com a ditadura, né? Eu convivi, eu lembro da ditadura. Nunca conviveu com ditadura e ao mesmo tempo, uma geração que não sabe o que é inflação, né? Que É, o plano real acabou. Então, falta conhecimento histórico para saber o que aconteceu no passado, né? E não deixar esse país regredir. Ao contrário, progredir. Mas falta, eu acho que isso, saber o que uma economia descontrolada provoca no bolso do trabalhador. Né? A inflação ela corrói o salário. Né? Não é legal ter inflação. E por que a gente tem a inflação sobe? E é isso que você falou. O governo vai gastando mais do que pode, emite, você tem que emitir dinheiro, emitir títulos, e isso, enfim, tem no fim das contas, né? Tem vários. Tem um poder inflacionário, faz subir a inflação. Então, o que a gente tem que fazer? Não dá para gastar mais do que arrecada, né? Você tem que fazer o contrário. Só que, assim, você tem uma geração que não sabe o que é inflação de 80% no mês. Você tem uma geração que não sabe o que é conviver numa ditadura, né? Minha mãe perdeu vários colegas dela na USP, no CRUSP, na época que ela morava lá. Assim, eu acho que falta um pouco de conhecimento histórico das pessoas, dessa é, juventude que está aí, sabe? Que está nas redes sociais, que se acha muito informada, porque hoje a gente é bombardeado de informações de tudo que é lado, informações em tempo real, que às vezes não se checa direito, né? Que pode ser fake news. Você está sendo bombardeado de informações, mas faltam as informações importantes, que é da história do nosso país. é. Eu acho que falta o básico, e nessa questão existe a educação. Quer dizer, você chegou num ponto que as escolas particulares chamam os pais de clientes. E o pai chega e diz: Você vai passar o meu filho porque eu pago. Né? Você vai em escola pública, que vai pai, vai mãe, que bate em professor na saída, porque deu nota baixa para o aluno. Olha que ponto a gente chegou. Né? Eu sou de uma geração, o Nascimento também, que a gente chegava em casa e falava, tirei nota baixa, minha mãe e meu pai já dizia, o que é que você aprontou? O professor sempre tinha razão. Olha que ponto a gente chegou hoje, né? Então, a pessoa está aprendendo alguma coisa, o aluno fala: Ah, mas para que serve isso? Não, eu também não vivi a Segunda Guerra, não vivi a Primeira Guerra, mas eu sei o que aconteceu. Não é? Você, eles não ligam para ter conhecimento. Eles acham o que a Elaine falou: o que está na internet está fácil, nas redes sociais, né? Eu fico muito triste com isso, muito triste mesmo. Eu não tenho dúvida em afirmar que, no Brasil, nós temos um gap educacional e cultural de 50 anos, quando nós tínhamos um ensino público, inclusive, de alta qualidade, há 50 anos. Isso foi mudando, porque o país cresceu, houve necessidade de se criar muitas novas escolas, aquela nossa escola pública passou a ser considerada elitista. Quantas vezes eu ouvi isso? Gente, na minha classe estudavam o verdureiro, o pedreiro, o filho do pintor, todo mundo, e também o filho do prefeito, o filho do dono do cinema, me lembro todo mundo na mesma classe, né? O Brasil foi bom de escola, nós fomos muito bons, mas isso faz 50 anos.
Infelizmente, nós perdemos esse tempo, há que se recuperar. Você vê, por exemplo, nessas comparações internacionais, nos exames que são feitos nos vários países, a gente sempre está lá embaixo, com notas baixas, em companhia de países que não têm importância nenhuma. Por quê? Porque a nossa sociedade, eu acho, ela perdeu um pouco, muito da responsabilidade que deveria ter sobre o país, como foi, por exemplo, na saída da ditadura. Eu fui para cobrir comício lá no Vale do Anhangabaú com mais de 1 milhão de pessoas que estavam lá dizendo: não, chega, tem que ter eleição direta, temos que fazer o nosso país ter liberdade. A sociedade, eu acho que ela piorou. Infelizmente, a gente hoje se contenta com coisas muito mais simples, principalmente se tiver dinheiro, né? A gente vive numa sociedade dinheirista o tempo inteiro. Eu sou hoje um pequeno empresário, eu vejo isso com muita clareza, sabe? Os valores foram ficando para trás. A gente não pode se esquecer deles. Qual que é o papel do E você, como jornalismo dentro empresário, disso, está Nascimento? fazendo. Desculpa. Perdão, E você, como empresário, agora está brilhando no Rio Tietê, é isso? Brilhando, eu estou remando, isso sim, remando eu e minha mulher, que na verdade a gente tem uma embarcação, vocês sabem, uma embarcação de turismo de passageiros, mas quem cuida daquilo hoje é a Rosi, que era jornalista também, é jornalista, não morremos ainda, trabalhou na Abril durante a vida toda, é ela que cuida hoje da direção do navio. Nós sabemos hoje que é muito diferente a vida de um empresário pequeno da vida de um jornalista, mal ou bem. Nós que trabalhamos nas grandes empresas de comunicação, sempre recebemos lá no dia X o nosso salário, fomos bem remunerados. Elaine trabalhou fora do Brasil, em Nova York, durante 5 anos. Eu não posso me queixar das oportunidades que tive, nem a Cris. Agora, o empresário é diferente, você tem que lutar dia e noite, faça sol, faça chuva, para pagar a conta no fim do mês e sobrar alguma coisa, né? Então, eu estou Você vivendo é essa produtor de situação. café, né, Nascimento? Produz café. É, Eu imagino com essas mudanças climáticas que estão acontecendo, que você tem seca que dura um tempão, depois chuva que vem que não acaba mais. Eu imagino para o agricultor, né? Você tem uma plantação de café é, é, específica, né? Eu imagino assim a turbulência que deve ser. Eu sou um pequeno produtor de café, mas já produzo café há 20 anos. Sim. Então, eu fui evoluindo e aprendendo, continuo aprendendo. E, sem dúvida, nós vivemos um momento desafiador. Se você for examinar o que se escreve sobre a crise climática, uma das primeiras informações em relação ao Brasil é que o estado de São Paulo, por exemplo, e regiões de Minas que hoje produzem café, não mais produzirão do jeito que as coisas estão caminhando. Eu estou aqui no meio dessa um monte de gente lutando para que isso não seja verdade, né? Mas é fato. Nesses últimos 5 anos tem sido muito difícil. Sim. As E chuvas já aonde não você caem. produz o café? Perdão? Onde você produz o café? Nós plantamos e produzimos café no município de Torrinha, que é na região central do Certo. estado de São Paulo, perto de Brotas, por um lado, de Jaú, pelo outro lado, e de Dois Córregos, da minha terra, do outro lado. Aliás, na minha terra, a gente costumava dizer assim, né? A nossa cidade, todas as outras cidades estão perto da nossa, a nossa não está perto de nenhuma. Mas, enfim, é aqui que eu produzo café, É a crio um pouco. Grande Dois Córregos, né? Eu crio um Como em pouco de Americana, gado. a Grande Americana. O pessoal de Americana, que eu sou de Americana, fala, Ah, ai, quando fala Grande Campinas, eles não. isso aí. Mas assim, é uma situação bastante difícil, não é fácil, né? As pessoas acham que quem. Eu agora estou conversando com vocês aqui nessa entrevista. Eu estou na minha casa. Eu moro aqui na Serra de Torrinha, Santa Maria. Eu, minha mulher, eu tenho um filho de 18 anos que fica em São Paulo, que ele está fazendo cursinho. Uhum. A gente começa aqui bem cedo, 6 horas da manhã, tem que estar de pé, e daqui a pouco vamos dormir, porque tem que ter energias, né, para aguentar o dia seguinte. Não é fácil, não. Mas você gosta, né, Nascimento? Eu gosto porque eu venho dessa origem, embora eu nunca tive agricultores na família, mas Sim. nós sempre vivemos muito perto do campo. Eu, principalmente, sempre tive muitos amigos, frequentei
desde moleque, sítio, fazenda, essas coisas. Então, rios, eu gosto muito de rios. Eu me sinto muito bem. Hoje mesmo eu peguei na enxada duro até um pouco antes da entrevista. Eu falei, deixa eu parar com esse negócio aqui, que se me der alguma coisa aqui, eu não vou poder dar entrevista. É pesado, não é fácil, não. Agora, Nascimento, conta um pouco do barco, porque o barco é tão bonito, né? É Eu vi lindo, as imagens, é lindo, tão lindo, legal. lindo. Lindo barco. E você participou do projeto inteiro, né? Desse barco, desde o nascimento, né? Literalmente. É. O navio Homero Cremo, que é o nome da nossa embarcação, ele foi criado numa reunião na qual eu passei para o projetista, para o tecnólogo naval, a tudo aquilo que eu imaginava, inclusive o tamanho, a localização dos convéses, da praça de máquinas, o porão, tudo já mais ou menos como era. E o jeito fez o projeto, depois ficou muito bonito. E esse navio hoje está em operação já por 3 anos, fazendo cruzeiros fluviais de média distância aos sábados e domingos. Viagens de mais ou menos 4, 5 horas, recebendo muita gente. Nós estamos muito felizes e trabalhamos bastante para atender as pessoas como se deve, né? Mas o navio Homero hoje é um sucesso. E eu participei da elaboração. Você que foi correspondente em Nova York, você acompanha o que acontece lá. Você conhece a Raquel Craimbo, que é a E, correspondente na Casa Branca, da Globo, né? O navio se chama Homero Cremo, que era tio da Raquel. Um amigo meu, a gente pescava junto no começo da vida e dizíamos os dois assim, puxa, um dia nós vamos ter um barco de verdade. E a gente tem o barco, eu acabei dando o nome dele, né? que Isso bonito. muito me orgulha. A gente fez a Hornblower, que trabalha lá no Rio Hudson, que faz aqueles passeios. Eu Sim. fui lá, viu? Fui fazer, não é estágio, posso dizer, mas visita de trabalho. Eu fiquei lá uns 2, 3 dias aprendendo como é que eles fazem, como é que não fazem, sabe? E é uma Então, delícia, como né? É uma delícia. É uma delícia. Você poder almoçar, ter uma refeição com o rio, né? Dentro de um navio. É muito gostoso. o meu avô fazia barcos, sabe? O meu avô, barcos de competição. Ele era carpinteiro e trabalhava no Clube de Regatas de Piracicaba. Então, eu, desde molequinho, via meu avô pondo barcos no rio, dando aula de remo, ele era dessa área. Então eu tenho uma certa história familiar nessa parte. Mas o nosso grande desafio, a nossa grande vontade é navegar desde o interior de São Paulo até Foz do Iguaçu, porque a hidrovia Tietê-Paraná, ela permite essa navegação. Infelizmente, ela nunca foi explorada do começo ao fim. Eu ganhei no meu aniversário, agora de 70 anos, a incrível história de Shackleton, que é um navegador inglês que foi para o Polo Sul e lá o navio ficou preso no gelo e ele teve que se retirar com a tripulação, né? Aí a minha mulher, ela fala, sabe quem me deu o livro? O Marcão, cinegrafista, você já Sim, trabalhou com ele, você sabe quem Marcão. é, Marco Antônio Gonçalves. Ele me falou assim, pô, o Marcão tinha que dar esse livro para você já é louco, o negócio de barco, agora então você vai querer ir para onde? Eu falei, quero ir para Foz do Iguaçu, é lá que a gente vai chegar. O que que falta para chegar, Nascimento? Falta coragem, falta cuidarem mais do rio, Tá, abrirmos portos, porque navegável já é, mas é uma distância muito longa, sem nenhuma infraestrutura no meio do caminho. Então, entendi. para você, mesmo que você tenha um navio com camarotes, com tudo que é um barco de cruzeiro, você tem que ter um lugar para atracar, para passar a noite, para se reabastecer. Às vezes a pessoa não quer fazer o trajeto inteiro, ela quer viajar menos, né? Sim. Então, tem que fazer isso, isso nunca foi feito. Mas nós chegaremos lá. E o seu navio tem capacidade para quantas pessoas? O navio Homero foi projetado para 500 pessoas e 50, não vou dizer tripulantes, mas entre tripulantes, cozinheiros e todos, enfim, 50 pessoas, então 550 pessoas. Só que assim, em nome do conforto, a gente tem ar-condicionado e tal, eu reduzi essa lotação para 300 passageiros e 50 tripulantes, são 350. Mas, por exemplo, eu digo, viajariam 500 tranquilamente, mas eu reduzi. Essa é a nossa lotação.
E no navio tem shows, tem refeições, Sim. Tem tudo. palestras. Sim, são coisas. Primeiro, nós temos uma banda do navio, quando a banda está conosco desde o começo, com 5 músicos, às vezes 7 músicos, ela toca durante a viagem toda. É uma banda de primeiríssima qualidade. Nós temos um chefe de cozinha. O nosso prato principal é o pintado na brasa, que é um Ai, que prato fome! muito paulista. Você sabe, eu levei 6 meses para aprender a fazer o pintado como deveria ser. Hoje eu É, posso dizer com orgulho que a gente faz um belíssimo pintado na brasa. Para quem não gosta de peixe, tem carne de corte argentino, um bife ancho, tem nhoque, tem um monte de coisa. Não, um monte não, vai. Nós temos acho que 4 ou 5 pratos ai, que para delícia. atender diversos passageiros. A questão de temos um auditório, tudo com ar-condicionado, para palestras, para convenções de empresas, capacidade para 100 pessoas. Temos feito muito isso, excursões escolares. Bastante gente de São Paulo vem conosco, de outros estados, sabe? A gente às vezes ficam bravos porque eu não vou, né? Ah, é? Eles É, querem te ver. então, às vezes falam, mas o nascimento não veio. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, eu preciso descansar um pouco, eu trabalho pra caramba. E no Pega na começo, enxada cedo. Hein? Pega na enxada. Ainda pega na Seu enxada. Nascimento, e o navio sai da onde e sai todo final de semana, é isso? O navio Homero, ele fica atracado em Barra Bonita, bem no centro do estado de São Paulo, Pier 37. Todo mundo que chega lá, você vai saber onde é que é. E você sabe que navio de navegação fluvial, nós só temos 2 roteiros, ou você vai a jusante ou a montante, né? Ou seja, para baixo ou para cima do Sim. rio, né? Então nós temos um passeio aos sábados, que nós vamos na direção do município de Pederneiras, e no domingo, ao contrário, a gente vai na direção de São Manuel, Botucatu, passando as 2 vezes pela Eclusa, que as pessoas querem passar na Eclusa. Então a gente passa pela Eclusa, que é onde o barco sobe, né, ou Sobe e desce depois desce. para sair. Essa é a grande atração de Barra Bonita. Esse é o roteiro que nós fazemos. Se entrarem na www.naviohomero.com.br, tem lá todas as informações importantes para adquirir a passagem, fazer a viagem. Eu posso dizer para vocês que ninguém irá se arrepender. Ai, já estou Olha, com Nascimento, vontade eu desse. fico, eu fico pensando aqui nesses seus novos desafios, que você continua sendo um jornalista. Eu tenho uma amiga que diz assim: se você não sabe como resolver, pede para um jornalista, porque o bicho vai atrás até conseguir. Então, quando você estava falando, eu falei, nossa, lembrei da Gisela. Que é verdade, não é? Quando alguém te diz, olha, você sabe de alguma coisa, você fala, não, mas eu vou saber. Eu não sei, mas eu vou perguntar, eu vou atrás. Então eu fico imaginando que essa sua procura para montar o barco, idealizar o barco, o navio, fazer mesmo o café, tem essa veia jornalística, né? Que a gente vai atrás e quer saber. Eu estou enganada ou não? Assim, eu viajei a muitos lugares do mundo inteiro para aprender a navegar, fazer navegação fluvial, é verdade. E sempre me interessando por notícias sobre esse assunto e fazendo a minha cultura pessoal, né? Sem dúvida, mas depois de conhecer muita gente que viveu dessa forma. O que a nossa profissão nos permite é ter contato com aventureiros, aventureiros no bom sentido, né? Pessoas que enfrentam desafios, pessoas que fazem coisas que ninguém imaginava que elas pudessem fazer. É disso que é feito o jornalismo. Senão ninguém tem interesse também em ler sempre a mesma história, né? A gente sempre teve que contar histórias relevantes. E isso, claro, que me influenciou a mim e a minha mulher também, porque hoje eu posso dizer que eu tenho a minha esposa, ela entende de navegação fluvial, sabe? Ela conversa comigo, até a linguagem nossa já é uma linguagem naval, já não é uma linguagem assim, isso é normal. Olha, Nascimento, eu queria. Cris, você tem mais alguma pergunta? Assim, é tão gostoso falar com o Nascimento que a gente vai conversando assim, parece que você está aqui do Obrigado. lado, aqui, que eu estou com um cafezinho, um bolo aqui do lado. Mas não, o que eu fiquei, assim, é uma delícia de fato conversar com você, Nascimento, mas quando eu pensei que 6 horas você já está na lida,
É. Você já deve estar doido para ir dormir. Cansado, exatamente. Então a gente queria agradecer demais esse tempo aqui que você cedeu para contar todas essas histórias, esses bastidores. Estamos ansiosos aí para ver o livro. Quero estar lá no lançamento do livro. E, enfim, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Você foi uma grande inspiração para mim, uma grande inspiração para minha carreira e para mim, assim, eu falei para minha mãe hoje que ia te entrevistar e é uma festa lá em casa. Quando vai sair? Quando vai sair? Quando vai sair? Assim, para mim, ter sido colega de trabalho de você, da Cris também, que me ensinou muita coisa, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, Nascimento. Nascimento, muito Obrigado. obrigada. Foi uma honra trabalhar com você, né? Assim, você está sempre sorrindo, né? E tem essa história maravilhosa dessa menina que queria ser uma estrela. Então, eu fico assim super contente e também sou muito grata a você, porque eu sei que quando a Globo como que é? Me disponibilizou para o mercado, você deu esse toque no SBT e eu fui lá e fiz 6 meses aquele SBT Mulher. Sou muito grata a você, grata pelo seu entusiasmo com a vida, né? De querer construir, querer fazer, querer ter um Brasil melhor. É assim que a gente vai tornar, de fato, esse mundo melhor. Muito, muito obrigada. Saibam, vocês duas e todos aqueles que estão nos vendo, né, que no mundo naval, quando a gente quer expressar satisfação, alegria, alguma coisa que deu certo, que a pessoa fez bem feita, que teve sucesso, como é o caso de vocês duas, que estão me homenageando tanto, mas vocês são excelentes profissionais. A expressão que se usa no meio naval é Bravo Zulu. Bravo Então, Zulu. Bravo Zulu, BV, tá? Essa é a expressão. Quando você diz assim, parabéns, obrigado, legal, até a próxima, tudo de bom. Então, para vocês, diretamente lá do navio Homero, Bravo Bravo, Zulu! Bravo Zulu. Obrigada.